O caminhoneiro se rebela ao descobrir que tem duas famílias e um segredo oculto. Damião Braga, conhecido por todos como Bragão, era um homem que carregava mais do que cargas pesadas nas estradas do Brasil. Aos 61 anos, seus olhos cansados e mãos calejadas escondiam um enigma que nem ele parecia capaz de controlar. Imagine só, um caminhoneiro com uma vida inteira rodando por aí, descobrindo que tem duas famílias e um segredo tão profundo que ameaça destruir tudo que ele construiu. Numa manhã fria e silenciosa, o sol mal tinha começado a brigar com a neblina quando ele acelerava pela estrada deserta do interior. O ronco do motor era quase um grito preso na garganta. Enquanto olhava pelo retrovisor, pensamentos pesados se atropelavam na cabeça. De um lado, Irene e os 3 filhos em Araguari, esperando ansiosamente pelo retorno do pai, acreditando naquele homem que sempre dizia ser um provedor dedicado, um marido e pai presente. Do outro, Lúcia e o pequeno Carlos, em Linhares, quando a notícia chegou como um trovão. Juliano, seu filho mais velho, decidiu seguir a rota nas estradas que o pai percorre há décadas. O choque congelou o sangue de Damião. Como poderia escondê-lo, proteger sua vida dupla? O medo entrou no volante junto com ele, enquanto imagens do futuro traziam sem aviso um calafrio. Nada, absolutamente nada, poderia preparar Bragão para o que estava por vir. E então, aconteceu. O destino, cruel e impiedoso, juntou pai e filho numa colisão brutal. O som metálico da batida, os vidros estilhaçando num estalo agudo, o cheiro forte de gasolina e ferro retorcido, tudo disso transformou a estrada em um pesadelo real. No hospital, sob luzes frias e vozes apressadas, os dois lutavam por respirar, por viver de novo. As dores físicas queimavam igual fogo, mas as feridas invisíveis, aquelas dos segredos escondidos, ardiam ainda mais forte. As famílias, tão diferentes e distantes, cruzaram corredores e quartos, o choque nos olhos de Irene, a que cada grito carregava o peso de anos de mentiras. Cada silêncio era um julgamento silencioso. A verdade atropelava como um caminhão desgovernado. Bragão percebeu, em meio a esse caos, que estava completamente preso dentro de sua própria história. Ele, que sempre achou que podia controlar tudo, agora não conseguia sequer controlar o que tinha construído. O tempo perdido, as escolhas dolorosas, o medo de perder tudo. Tudo isso pulsava em seu peito, dando-lhe uma chance mínima, ou talvez cruel, de redenção. E a história, essa que parecia já ter vindo ao fim, tinha mais capítulos guardados. Porque anos depois, um simples convite de casamento de Mariana, sua filha, surgiu como uma faca de 2 gumes. Uma possibilidade real de recomeço e, ao mesmo tempo, um lembrete implacável do que jamais poderia voltar. Mas o passado não esquece. E ele, Damião Braga, está prestes a descobrir que as sombras que deixou no caminho podem voltar de formas ainda mais inesperadas. O que ele fará que... Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que veio por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
O convite de casamento estava lá, tão simples e ao mesmo tempo tão carregado de significados. Damião olhou para ele, sentindo o coração acelerar. Mariana, a filha que ele não via há tanto tempo, estava prestes a se casar. Um momento de alegria que prometia um novo começo, mas, ao mesmo tempo, era como uma bomba prestes a explodir. Como ele poderia ir a esse casamento sabendo do caos que ele havia criado? A pressão nas têmporas de Bragão se intensificou. As vozes das duas famílias ecoavam na sua mente, fundindo-se em um único grito de dor e confusão. A lembrança do acidente e do olhar perplexo de Juliano, seu filho do primeiro casão. A vida que ele pensou que poderia levar sem consequências, agora parecia um castelo de cartas, prestes a desmoronar. Foi então que uma mensagem surgiu no celular. Um número desconhecido. Damião hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ao abrir a mensagem, sua expressão se transformou. As palavras saltaram da tela como um soco no estômago. Preciso falar com você sobre o que aconteceu na colisão. É urgente, não posso esperar. O apavoro tomou conta de Damião. Quem poderia saber sobre a colisão? Ele se sentiu encurralado. O número não tinha identificação, mas o aviso soava sério, quase ameaçador. O que eles sabiam? Alguma testemunha? Um policial? O medo de que a verdade sobre suas duas vidas finalmente saísse à tona fez sua pele arrepiar. Damião decidiu ignorar. O que mais ele poderia fazer? Conciliar uma vida dupla era uma tarefa difícil. E agora parecia impossível. Mas mesmo sem querer, sua mente girava em torno da mensagem enquanto ele dirigia em direção ao hospital. As lembranças do passado, de quando conheceu Lúcia, da traição que lhe custou um casamento. Flares de dor e arrependimento ardiam em seu peito. Chegou ao hospital e o clima era pesado. No corredor, a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. As duas famílias estavam ali, tão diferentes, mas unidas pela dor. Olhos se cruzaram, murmúrios começaram, mas antes que algo pudesse ser dito, a porta da sala de emergência se abriu. O médico saiu, os olhos cansados, mas firmes. Os dois estão em estado crítico. Ele olhou em volta, avaliando a situação. Precisamos de um consentimento para uma cirurgia urgente em Juliano. A vida dele depende disso. Uma onda de pânico atravessou Damião. Ele e Irene, que até aquele momento estavam em lados opostos, correram juntos em direção ao médico. O destino tinha lhes dado um momento de união, mas o peso da culpa quase o fez desmaiar. Mas então, um grito cortou o ar. Ele se virou e viu Lúcia desmaiando. A agitação se espalhando como um incêndio em mato seco. Ouvindo o alvoroço, Damião sentiu um aperto no coração. Quebra-cabeças se montando e desmontando numa velocidade alucinante. Foi nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. Um homem entrou na sala com uma expressão de urgência. Ele olhou diretamente para Damião e em um tom grave disse: "Você precisa saber a verdade. Juliano não é filho de Irene. Ele é meu. Sou o verdadeiro pai dele." Damião congelou. O mundo ao seu redor desabou. O que estava acontecendo? Ele sempre acreditou que estava no controle, mas a vida havia lhe pregado uma peça impiedosa. Ele desviou o olhar, tentando entender, mas tudo o que surgiu foram ecos de desespero. Como lidar com essa bomba? E se essa notícia se espalhasse? O que aconteceria com suas famílias? O toque do celular de novo, mas Damião já não podia pensar. A pergunta ficava ecoando. Como isso tudo ia acabar? O passado o perseguia, e as consequências da revelação seriam devastadoras.
tudo estava se desenrolando para um clímax que ele nunca poderia prever. O que mais viria à tona? O que ele faria agora? Damião congelou. A revelação do homem que entrou, com aquele tom sério e urgente, balançou o chão sob seus pés. Como isso era possível? As palavras martelavam em sua cabeça. Juliano não era filho de Irene. Ele era o filho de outro homem. O peso daquela verdade poderia desmoronar todo o seu mundo, todas as mentiras cuidadosamente construídas. Mas antes que pudesse processar, um grito cortou o ar. Lúcia, que até então estava em estado de choque, começou a tremer. As pernas pareciam não aguentar e ela deslizou para o chão, desmaiando. O agito crescente tomou conta da sala. Damião se sentiu deslocado, como se o chão estivesse se movendo ao seu redor. Lúcia... Ele havia esquecido que ela estava ali, absorvendo a vitória do homem que afirmava ser o pai de seu filho. Olhos se voltaram para o corpo inerte dela, e o desespero aumentou como um fogo incontrolável. Então, uma enfermeira apareceu apressada, chamando por ajuda. Damião viu uma sombra passar em seu campo de visão. Era um dos filhos de Irene. O garoto mergulhou em meio à cena caótica. A expressão inscrita em sua face era de dúvida e medo. Pai, o que está acontecendo? O jovem, assustado, sentiu que o mundo estava desmoronando. As vozes da família e da esposa somavam-se ao estardalhaço. O clima ficou insuportável. Ele não sabia a quem se agarrar, onde encontrar apoio. O passado implacável surgia como um monstro, pronto para devorar tudo. O homem que tinha se apresentado como verdadeiro pai de Juliano avançou em direção a Damião. Você precisa ouvir. Ele falava baixo, mas o desdém na voz era palpável. Damião deu um passo para trás. O que mais você tem para me dizer? Seus segredos estão mais perto do que você imagina, e sua vida não é o que você acha que é. O homem enfatizava cada palavra, como se um universo inteiro, do qual Damião não fazia parte, estivesse pronto para ser exposto. Mas antes que pudesse sacar mais informações, um novo grito ecoou. Um segundo homem, vestido com roupas de segurança e com olhos alertas, entrou correndo. Alguma coisa está errada. O sistema do hospital foi comprometido. Ele soou alarmado, e todos na sala piscavam em confusão. Apenas alguns andares acima. Vazamento químico. Precisamos evacuar. O pânico se espalhou como um gás tóxico, e uma sirene começou a tocar, gritando por socorro. O caos tomou conta, e Damião viu as pessoas se apressando para sair. Os rostos estavam contorcidos de medo. A enfermeira havia escutado. Mas o desespero no olhar dela foi instantâneo. Alguém começou a empurrar Damião para fora. Sua mente estava em um turbilhão. O homem que afirmava ser pai de Juliano agora parecia encontrar em meio à fuga uma oportunidade. Ele pegou Damião pelo braço e, com um olhar intenso, disse: se não quer que tudo caia sobre você, siga-me. Resultado da colisão pode ser a última coisa que você tem a esconder. Damião estava no fio da navalha. Ele estava prestes a virar as costas para tudo. Sua vida, suas famílias. Mas o que mais havia por trás daquele acidente? Por que todas essas conexões estavam se entrelaçando agora, em um momento de emergência? O coração pulsava rápido, as dúvidas colidindo. Ele hesitou, mas a verdade estava ao seu alcance, e a promessa de entender a conexão entre todos eles parecia irresistível. O grito de Lúcia o trouxe à realidade.
com a sirene ressoando e os gritos crescendo, a única saída agora era explorar toda a confusão. Quão longe Damião iria para entender o que realmente aconteceu? O homem puxou Damião para fora da sala, em direção às escadas de emergência, enquanto a realidade se desdobrava em alta velocidade. O que estava realmente em jogo? E quando tudo acabasse, quem sairia de pé? Damião seguiu o homem pelas escadas de emergência, sem pensar duas vezes. O som ensurdecedor da sirene misturava-se com gritos nervosos. Ninguém parecia saber o que estava acontecendo. O ar carregado de ansiedade fazia seu peito apertar. Ele se virou para o homem e disse: "Que história é essa de Juliano não ser filho da Irene?" O homem parou, puxou Damião para um canto da escada escura e respondeu ofegante: "Você precisa entender, Damião. A verdade vai doer, mas preciso que escute. Juliano é meu filho, e você não é o único que tem segredos." A mente de Damião girou. "O que você está dizendo?" O homem olhou ao redor, como se temesse ser ouvido. "Eu e Lúcia, nós nos conhecemos antes de ela ficar com você. Ela engravidou de mim e decidiu ficar com você para proteger o filho dela. Quando você começou a sair com a Lúcia, ela não achava que você se importava, mas eu queria ser seu pai. Ela me deixou fora da vida deles." Damião sentiu um golpe no estômago. E agora? A revelação parecia um filme de terror, onde cada novo detalhe o fazia sentir-se mais enredado em suas mentiras. "Então, você sempre soube de mim?" "Eu não sabia. Eu só descobri depois, por acaso. E você fez tudo parecer tão perfeito." O homem respirou fundo, como se tentasse encarar a tempestade. "Mas isso não é tudo. Ela estava com medo quando avisou você sobre o relacionamento. E por acreditar que Juliano estava perdido, ela procurou proteção através de você, certo? E por isso se distanciou." Damião lutava para processar tudo. Mas a Lúcia, o que ela sente por mim? Ele sentia que o chão havia sumido sob seus pés. "Ela ama você, mas quando souber da verdade, tudo pode desmoronar." O homem olhou com um misto de compaixão e raiva. "E mais, não foi o que você fez que causou o acidente. O homem que estava dirigindo o outro carro é alguém que você conhece bem." A realidade desabou. "O quê?" Damião sentiu seu coração parar. "Ele é um amigo seu, um dos caminhoneiros de sua região. O verdadeiro motivo pela qual a colisão aconteceu é aquilo que você não sabia. A pessoa que você traiu é a mãe de um dos outros filhos." Cada palavra era um golpe, e Damião começou a sentir-se tonto. Antes que pudesse responder, outro grito ecoou pela escada. Damião? Era Irene, sua esposa, com os olhos alucinações de preocupação e fúria. Na mão, segurava papéis. E sua expressão era de quem acabara de descobrir um esconderijo de veneno. "Damião, eu sei do acidente, mas há algo que você precisa me contar." Ele estava cercado. A tensão dominava a sala como uma tempestade prestes a estourar. Ele se viu em um tabuleiro de xadrez, onde as peças estavam prestes a mudar de posições. "Irene, O medo paralisava suas palavras, mas antes que pudesse explicar, uma explosão de luz inundou o corredor. Sirenes mais fortes, uma voz autoritária ecoou. "Todos devem evacuar agora. A emergência é real." Estavam todos em pânico e, em meio à confusão, ele percebeu que as mães de seus filhos se confrontariam em breve. E a verdade, essa verdade cruel, estava prestes a devorar tudo o que ele conhecia. O homem o puxou novamente. A urgência na sua voz crescia.
Se não formos agora, tudo se perderá. As pessoas estão se reunindo. Damião, você precisa agir antes que seja tarde demais. Damião olhou para Irene, que estava prestes a perder tudo por causa de suas mentiras. Como salvaria isso? E com seu passado colidindo tão violentamente com seu presente, a única coisa que ele sabia era que a rede de segredos estava mais emaranhada do que ele poderia imaginar. Vamos, ele sussurrou, mas seu coração estava contaminado por uma única pergunta. Até onde ele iria para esconder a verdade? Damião olhou para Irene, que estava prestes a explodir. A tensão no ar era palpável, e ele sabia que precisava agir rápido. Mas antes que pudesse dar um passo em direção a ela, uma explosão surda reverberou pelo corredor. As luzes piscavam e o pânico rapidamente se espalhou. Damião! Irene gritou, seu rosto uma máscara de preocupação e raiva. O caos só aumentava. O homem que dizia ser o verdadeiro pai de Juliano tentou puxá-lo mais para longe da porta, mas Damião parou. O olhar de Irene o fisgou, uma solicitação silenciosa por respostas. O que está acontecendo? Temos que sair, é uma emergência. O homem insistiu, mas Damião não concebia deixar o olhar de Irene. Ele sentia a pressão da vida que construiu, o peso das mentiras, mas também a chance de uma verdade mais dolorosa se revelar. O som do alarme ecoava, mas dentro de sua cabeça tudo estava em silêncio. Uma conexão a havia ferido de forma irrevogável. Irene, eu tenho que te explicar. Sua voz saiu falha, mas a mulher o interrompeu com um grito. Você nos mentiu! Não sei mais quem você é! No fundo da sala, Lúcia despertou de seu desmaio, confusa e desnorteada. Ela olhou ao redor e seus olhos se fixaram em Damião e Irene. A tensão era visível. O que aconteceu? As palavras dela cortaram o ar. Damião se virou para ela e no olhar de Lúcia ele viu desespero e desconfiança. Lúcia, você precisa saber. Mas não conseguiu continuar. Algo estrondoso fez as lâmpadas piscarem novamente. Luzes se apagaram e em um flash, um grito ecoou. Um corpo rugido na porta. Um homem caindo. Um tiro disparado. O pânico tomou conta e o coração de Damião disparou. O que foi isso? Ele gritou. As pessoas começaram a gritar. Alguns se encolheram, outros correram e o medo se espalhou como uma praga. Damião se virou e percebeu que o homem que disse ser o pai de Juliano estava caído, sem movimento. Sangue se espalhando lentamente pelo chão frio. Irene, pálida como um fantasma, olhou para Damião com os olhos arregalados. Isso é culpa sua. Ela atirou as palavras como facas. O medo e a raiva eram palpáveis. Mas então, a porta da sala se abriu abruptamente e um grupo de policiais entrou, armados, cercando a área. Todo mundo no chão. Estamos em uma situação de emergência. Um deles gritou, sua voz forte, cortando o barulho do pânico. Damião estava completamente atordoado. Ele estava cercado pela verdade se desdobrando diante de seus olhos. Enquanto a cena se desenrolava, ele sentiu um braço puxá-lo com força. Era Lúcia. A angústia no rosto dela era devastadora. Damião, eles podem descobrir tudo. Você não pode ser preso, não agora. As palavras de Lúcia cortaram o turbilhão em sua mente. O flash da bala, o homem caindo, o olhar acusador de Irene. Tudo poderia terminar em um instante. Ele olhou para as duas mulheres em sua vida.
Uma casa de cartas prestes a desmoronar, mas o grito do policial soou novamente. Saia, agora! Todos para fora! O caos explodiu, pessoas corriam, mas ele não conseguia se mover. Olhos em Lúcia, em Irene, e as revelações sobre Juliano pairando no ar. Então, a verdade finalmente fez uma entrada triunfal. Um terceiro homem, um dos policiais, olhou para Damião e gritou: "O verdadeiro pai de Juliano está aqui. Ele é um informante. E o acidente foi premeditado." Tudo fez sentido em um instante, como se uma bomba tivesse estourado. O que isso significava? A traição, o engano. Todos eles envolvidos em um jogo que nunca foi só dele. E com essa revelação, um novo terror se instalou no coração de Damião. O que mais ele não sabia sobre sua vida? Sobre os que amava? "O que você quer dizer com isso?" Ele esbravejou, mas o policial não respondeu. Olhou para suas colegas que também estavam na mesma confusão. O olhar deles dizia tudo. E assim, cercado pelo caos, com sua vida desmoronando em um segundo, Damião percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O passado, as mentiras, os segredos, tudo se entrelaçava em um emaranhado que prometia não apenas destruição, mas a revelação de algo tão profundo que poderia mudar tudo. E agora ele se perguntava: até onde realmente iria para proteger o que restava? Damião estava cercado, um turbilhão de emoções e sons ao seu redor. O eco da sirene ainda ressoava, mas agora a imagem do homem caído se tornava o centro de sua atenção. Irene estava ali, batendo os pés, tentando entender a confusão, enquanto a sua fúria aumentava. Lúcia estava paralisada, como se estivesse no olho do furacão. E antes que Damião pudesse responder ao grito de Irene, tudo mudou novamente. Uma explosão súbita, quase ensurdecedora, desatou o pânico. Janelas quebraram e uma fumaça espessa começou a... O rosto de Irene se transformou em horror enquanto seus olhos se arregalavam. "Damião, o que está acontecendo?" A sala estava em caos. Gritos ecoavam e as pessoas se empurravam desesperadamente em busca de uma saída. O homem caído no chão estava imóvel, e a visão daquela cena fez Damião sentir um nó horrível na garganta. "Calma todos! Precisamos sair!" Então a cena que se desenrolava tomou um novo rumo. O homem que disse ser pai de Juliano moveu-se. Mas não estava caindo, estava se levantando. Ele olhou para Damião com uma intensidade aterradora. "Você não sabe o que está em jogo, Damião. Juliano está em perigo, e você está no centro disso tudo. Mais que palavras, suas ações." Ele levantou uma arma. Em uma fração de segundo, o caos se transformou em um silêncio mortal. Olhares se viraram para o homem que se levantava. E entre os murmúrios, uma voz o interrompeu. Era Lúcia, com uma voz trêmula. "O que você está fazendo? Eu não posso deixar que Juliano caia nas mãos erradas. A verdade precisa vir à tona." O homem disparou, mas não em direção a Damião. A bala atingiu a parede e um estilhaço atingiu a cabeça de um dos policiais. O horror se espalhou como fogo em palha seca. "Havia um plano!" O homem gritou desesperado. "Apenas escutem. O acidente foi apenas uma parte de tudo isso." Damião se sentiu paralisado. Todos pareciam estar à beira de um colapso. "Pelo amor de Deus, você está falando de que plano?" Ele gritou, sua voz carregada de desespero. "Juliano não é apenas uma vítima. Ele é parte de uma negociação maior sobre poder, controle
e há pessoas que estão atrás dele e de você. O homem tinha uma expressão de agonia e determinação. Se não agirmos rápido, tudo está perdido. Então, outro estrondo reverberou. Um grupo de pessoas vestidas com uniformes táticos e máscaras entrou, armados até os dentes. Todos no chão! Ninguém se mexa! Ordenaram. E a sala mergulhou em um estado de terror absoluto. Damião estava aturdido. Acabou de descobrir que havia segredos ainda mais profundos. E agora não era apenas sobre a traição ou as mentiras, mas sobre a vida do seu filho. O homem que alegava ser o verdadeiro pai de Juliano sugeriu algo impossível. Damião, você precisa confiar em mim. Eles não podem saber que você está aqui. Uma mulher, uma policial, entre as novas entradas, gritou. Sabemos quem você é, Damião Braga. Você está no meio de algo muito maior do que você imaginava. Eles estão aqui. Ele sentiu que o chão sumiu sob seus pés. As revelações começavam a se juntar, e as consequências eram piores do que jamais poderia ter previsto. Era como se cada pedacinho de sua vida estivesse se juntando em uma única linha de colapso. E enquanto o pânico se intensificava, ele viu uma sombra familiar entre as entradas da sala. Juliano, seu filho, se aproximava, com uma expressão determinada. Pai, não, você não pode confiar nele. Está tudo errado. Damião parou, olhando nos olhos do filho. A verdade do que estava acontecendo começou a se desenrolar. Ele tinha que escolher um lado agora. E ao perceber que seu filho estava imerso na trama e que as consequências ameaçavam desmoronar tudo o que ainda restava, ficou claro que o próximo movimento definiria tudo. A pergunta pairou: quem ele realmente poderia salvar? O que ele realmente sabia sobre sua própria vida? A urgência subia e o caos se aprofundava. Damião estava paralisado, com os olhos fixos em Juliano, seu filho, que parecia assustado, mas determinado. Pai, não confie nele. Ele quer te colocar em uma encrenca. O ar estava carregado de tensão e confusão. A sala parecia um campo de batalha. Antes que Damião conseguisse digerir essas palavras, o homem que se ergueu do chão, ferido, mas ainda comprometido, olhou fixamente para Juliano e respondeu: Você não sabe, garoto. Ninguém sabe. O que veio antes dessa confusão toda? Damião tem que saber a verdade. Uma explosão de vozes se sobrepôs ao alarme e ao barulho dos passos apressados. Policiais, civis, todos em meio ao pânico. Uma incessante sequência de gritos e comandos mal compreendidos permeavam a atmosfera. Um verdadeiro caos. O coração de Damião pulsava descontrolado. O homem, agora ofegante, apontou um dedo trêmulo para Damião. Eu não sou seu inimigo. Lúcia e eu temos algo em comum que você não faz ideia. Damião ficou totalmente paralisado. Lúcia olhou em volta. Seu olhar estava perdido entre a confusão e a crença de que tudo o que estava ouvindo não podia ser verdade. Chega! Damião gritou, sua voz ecoando na sala e cortando o alvoroço. Que coisa em comum você tem com ela? O que mais você está escondendo? Juliano chegou mais perto. Pai, eles estão falando de um passado que não faz parte da sua vida. Você não tem que ouvir essas mentiras. Ele parecia cada vez mais desesperado, mas o homem não recuou. Eu sou o tio de Juliano. O silêncio se instaurou como um tremor. O homem balançou a cabeça. Um sorriso triste surgiu em seus lábios. E a verdade, Damião,
é que você vai precisar da nossa ajuda. O acidente foi premeditado porque há um grupo que quer destruir sua vida. Os olhos de Lúcia se arregalaram. O que você está dizendo? Estão atrás de nós? Por quê? A incredulidade se misturava ao medo. Suas mãos tremiam. Por causa do passado de Damião, meus erros, nossos erros. O homem da colisão é uma peça-chave nesse tabuleiro. Faz parte de um plano maior para acabar com você. E Juliano, ele é mais importante do que você pode imaginar. Nós temos que sair daqui antes que seja tarde demais. Mas antes que a conversa pudesse avançar, um estrondo soou. A porta se abriu com força e uma figura imponente entrou, cercada por seguranças. Era um homem de terno escuro, com um olhar gélido. Ele ergueu a mão e a sala ficou em silêncio novamente. Não se mexam! Estamos aqui para derrubar toda essa farsa! Sua voz era sombria e poderosa. Damião soube imediatamente que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Damião Braga, você é um alvo. Estou aqui para eliminá-lo. Não deixarei que os segredos venham à tona. Damião sentiu seu coração parar. Ele olhou para Juliano, depois para Lúcia e Irene, e a realidade bateu como um soco. Havia muito mais em jogo do que ele nunca imaginou. O homem que surgiu ameaçava não só sua vida, mas tudo o que ele pensava que sabia sobre sua identidade. O chão tremia sob seus pés, enquanto olhava para aquele rosto familiar. Era alguém que o conhecia bem. Você? Damião começou, sua voz falhando. Como você sabe sobre tudo isso? O homem sorriu, mas os olhos eram frios. Porque sou seu irmão, Damião. E o que você não sabia é que seu próprio passado está prestes a retornar para te esmagar. As palavras ecoaram como um trovão. Damião sentiu uma onda de náusea. Ele não queria acreditar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira que o deixava tonto. Seu irmão, alguém que acreditava estar perdido no passado, estava bem ali, em pé diante dele, anunciando um futuro que prometia ser devastador. Eu não posso. Não pode ser verdade! Damião sussurrou, enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar. O que mais ele não sabia? E mais importante, o que viriam a fazer com todos eles agora? Damião não tinha certeza, mas sabia que as revelações estavam apenas começando. O que viria a seguir poderia mudar tudo, e aí, o que ele faria? Damião estava paralisado, com os olhos fixos em Juliano, seu filho, que parecia assustado, mas determinado. Pai, não confie nele! Ele quer te colocar em uma encrenca! O ar estava carregado de tensão e confusão. A sala parecia um campo de batalha. Antes que Damião conseguisse digerir essas palavras, o homem que se ergueu do chão, ferido, mas ainda comprometido, olhou fixamente para Juliano e respondeu: Você não sabe, garoto. Ninguém sabe. O que veio antes dessa confusão toda? Damião tem que saber a verdade. Uma explosão de vozes se sobrepôs ao alarme e ao barulho dos passos apressados. Policiais, civis, todos em meio ao pânico. Uma incessante sequência de gritos e comandos mal compreendidos permeavam a atmosfera. Um verdadeiro caos. O coração de Damião pulsava descontrolado. O homem, agora ofegante, apontou um dedo trêmulo para Damião. Eu não sou seu inimigo. Lúcia e eu temos algo em comum que você não faz ideia. Damião ficou totalmente paralisado. Lúcia olhou em volta. Seu olhar estava perdido entre a confusão e a crença de que tudo o que estava ouvindo não podia ser verdade. Chega! Damião gritou.
sua voz ecoando na sala e cortando o alvoroço. Que coisa incomum você tem com ela? O que mais você está escondendo? Juliano chegou mais perto. Pai, eles estão falando de um passado que não faz parte da sua vida. Você não tem que ouvir essas mentiras. Ele parecia cada vez mais desesperado. Mas o homem não recuou. Não é mentira. Eu sou o tio de Juliano. O silêncio se instaurou como um tremor. O homem balançou a cabeça. Um sorriso triste surgiu em seus lábios. E a verdade, Damião, é que você vai precisar da nossa ajuda. O acidente foi premeditado porque há um grupo que quer destruir sua vida. Os olhos de Lúcia se arregalaram. O que você está dizendo? Estão atrás de nós? Por quê? A incredulidade se misturava ao medo. Suas mãos tremiam. Por causa do passado de Damião. Meus erros, nossos erros. O homem da colisão é uma peça-chave nesse tabuleiro. Faz parte de um plano maior para acabar com você. E Juliano, ele é mais importante do que você pode imaginar. Nós temos que sair daqui, antes que seja tarde demais. Mas antes que a conversa pudesse avançar, um estrondo soou. A porta se abriu com força e uma figura imponente entrou, cercada por seguranças. Era um homem de terno escuro, com um olhar gélido. Ele ergueu a mão e a sala ficou em silêncio novamente. Não se mexam! Estamos aqui para derrubar toda essa farsa! Sua voz era sombria e poderosa. Damião soube imediatamente que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Damião Braga, você é um alvo. Estou aqui para eliminá-lo. Não deixarei que os segredos venham à tona. Damião sentiu seu coração parar. Ele olhou para Juliano. Depois, para Lúcia e Irene. E a realidade bateu como um soco. Havia muito mais em jogo do que ele nunca imaginou. O homem que surgiu ameaçava não só sua vida, mas tudo o que ele pensava que sabia sobre sua identidade. O chão tremia sob seus pés, enquanto olhava para aquele rosto familiar. Era alguém que o conhecia bem. Você, Damião começou, sua voz falhando. Como você sabe sobre tudo isso? O homem sorriu, mas os olhos eram frios. Porque sou seu irmão, Damião. E o que você não sabia é que seu próprio passado está prestes a retornar para te esmagar. As palavras ecoaram como um trovão. Damião sentiu uma onda de náusea. Ele não queria acreditar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira que o deixava tonto. Seu irmão, alguém que acreditava estar perdido no passado, estava bem ali, em pé diante dele, anunciando um futuro que prometia ser devastador. Você é meu irmão? Damião sussurrou, sentindo o chão desmoronar sob seus pés. Uma imagem nebulosa começou a se formar na mente dele. Lembranças distantes, sussurros de um passado esquecido. Mas você sumiu há tanto tempo. Como? Como você está aqui? Eu sempre estive aqui, Damião. Nos bastidores, observando. Você acha que seu segredo estava seguro? Não. E não somos apenas você e eu. É um jogo muito maior. Todos nesse lugar estão envolvidos e eles estão atrás de você. Nesse momento, um barulho ensurdecedor fez todos se virarem. A porta se arrombou novamente, mas não era um policial. Não era nenhum dos homens que o cercavam. Era uma mulher, cabelos desgrenhados, olhos arregalados. Ela entrou como um furacão. Damião! Damião, você precisa ver isso. O pânico no rosto dela fez o coração de Damião disparar.
O que aconteceu? Quem é você? Ela se virou para o homem de terno e o desprezo em seu olhar era evidente. Você não pode manter isso escondido por mais tempo. A verdade vai acabar com você. Ele precisa saber a verdade, Damião. A tensão era palpável. A verdade sobre o quê? Damião perguntou, cada vez mais confuso. Sobre sua mãe. Eles estão atrás dela. A mulher ofegava. E se você não agir rápido, vão fazer com que tudo isso seja ainda mais terrível. A colisão não foi um acidente. Era um aviso. Eles sabem que você está vivo e que seu irmão pode derrubar tudo. As revelações eram como um furacão arrastando tudo ao redor. O passado, a família, segredos obscuros que não deveriam ter sido revelados. Damião estava em choque. Ele pensou que tudo já havia sido escavado. Mas o que essa mulher estava dizendo fazia o seu mundo desabar novamente. O que mais eu não sei? A mulher olhou diretamente em seus olhos, como se quisesse que ele entendesse. Você vai precisar de aliados, Damião. Pessoas que você nunca imaginou estar com você. E você tem que descobrir a verdade antes que eles a levem embora para sempre. Antes que pudesse processar tudo isso, os guardas começaram a se agitar, e a situação estava prestes a explodir novamente. E que mais estava à frente? O que mais viria à tona a partir desse ponto? E agora, suas decisões poderiam mudar tudo para sempre. Damião estava paralisado, com os olhos fixos em Juliano. Seu filho, que parecia assustado, mas determinado. Pai, não confie nele. Ele quer te colocar em uma encrenca. O ar estava carregado de tensão e confusão. A sala parecia um campo de batalha. Antes que Damião conseguisse digerir essas palavras, o homem que se ergueu do chão, ferido, mas ainda comprometido, olhou fixamente para Juliano e respondeu: Você não sabe, garoto. Ninguém sabe. O que veio antes dessa confusão toda? Damião tem que saber a verdade. Uma explosão de vozes se sobrepôs ao alarme e ao barulho dos passos apressados. Policiais, civis, todos em meio ao pânico. Uma incessante sequência de gritos e comandos mal compreendidos permeavam a atmosfera. Um verdadeiro caos. O coração de Damião pulsava descontrolado. O homem, agora ofegante, apontou um dedo trêmulo para Damião. Eu não sou seu inimigo. Lúcia e eu temos algo em comum que você não faz ideia. Damião ficou totalmente paralisado. Lúcia olhou em volta. Seu olhar estava perdido entre a confusão e a crença de que tudo o que estava ouvindo não podia ser verdade. Chega! Damião gritou, sua voz ecoando na sala e cortando o alvoroço. Que coisa em comum você tem com ela? O que mais você está escondendo? Juliano chegou mais perto. Pai, eles estão falando de um passado que não faz parte da sua vida. Você não tem que ouvir essas mentiras. Ele parecia cada vez mais desesperado. Mas o homem não recuou. Não é mentira. Eu sou o tio de Juliano. O silêncio se instaurou como um tremor. O homem balançou a cabeça. Um sorriso triste surgiu em seus lábios. E a verdade, Damião, é que você vai precisar da nossa ajuda. O acidente foi premeditado porque há um grupo que quer destruir sua vida. Oh, os olhos de Lúcia se arregalaram. O que você está dizendo? Estão atrás de nós? Por quê? A incredulidade se misturava ao medo. Suas mãos tremiam. Por causa do passado de Damião, meus erros, nossos erros. O homem da colisão é uma peça-chave nesse tabuleiro. Faz parte de um plano maior para acabar com você. E Juliano, ele é mais importante do que você pode imaginar. Nós temos que sair daqui antes que seja tarde demais.
Nesse momento, a porta se arromba novamente. Um grupo de homens entra, todos com expressões frias e determinadas. Damião reconhece uma dessas figuras. É um conhecido, alguém que ele achava que era só um motorista. Mas o que faz aquele homem aqui armado? Damião, o que está acontecendo? Ele diz, dirigindo um olhar intenso ao grupo. Você não vai escapar dessa. O homem de terno escuro, que se apresentou como irmão de Damião, ameaça. Vocês não têm ideia de com quem estão lidando. A tensão cresce. Os policiais olham uns para os outros, confusos. Damião percebe que sua vida toda estava sendo observada, manipulada por forças que ele nunca compreendeu. Juliano segura a mão de Damião, apavorado. Pai, o que fazemos? Pergunta Juliano, a voz tremendo. O homem que havia falado antes, o tio, se vira rapidamente. Precisamos sair! Mas, antes que eles consigam se mover, uma explosão repentina sacode a sala. As luzes falham e a fumaça espessa invade o local. Damião sente o coração disparar. Juliano! Ele grita, mas a visão é turva. Os policiais começam a gritar, tentando encontrar uma saída. O socorro não parecia próximo. A situação piorava. E então, no meio da confusão, uma voz familiar ecoa na fumaça. Damião! Damião! Sou eu! Precisamos ir agora! Era Irene com um olhar frenético, mas diferente, menos raiva e mais urgência. Ao seu lado havia uma mulher encapuzada. O rosto dela estava escondido, mas Damião sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem é ela? Pergunta, confuso. Porta-voz de quem está atrás de você. Eles sabem de tudo. Sem chance de uma resposta, a mulher encapuzada ergue a mão. Um brilho metálico reluz e um disparo muito alto ecoa. A bala passa e Damião se joga para o lado. O pânico toma conta. Quando o som se acalma, Damião percebe que o atirador não era um desconhecido, era uma das pessoas de sua vida. O segurança que sempre fez parte do seu círculo de trabalho, agora ferido, revelando um lado dele que Damião nunca viu. Damião, eles me forçaram. O homem sussurra, e antes que Damião possa compreender, ele cai, a arma escorregando de suas mãos. Ele olhava para Damião com um desespero que cortava o coração. E nesse instante, tudo faz sentido. O passado não era apenas seu, estava entranhado em quem ele pensou que conhecia. A verdade cruel? A mulher encapuzada era a chave. E talvez até sua mãe estivesse neste jogo sujo. Quando a fumaça se dissipa, Damião busca o olhar dos policiais e vê que não vermelhas, mas algumas expressões de terror. Damião! Irene grita novamente. É agora ou nunca? A evidência do caos estava em todo lugar e ele compreendia que poderia perder todos para sempre. Com um nó na garganta, ele pergunta: o que fazemos agora? No meio de toda a confusão e revelações, o que parecia ser um imenso abismo à frente se tornava a única saída. Quem mais estava envolvido nos segredos? E se a revelação da mulher encapuzada fosse apenas a ponta do iceberg? O que mais Damião descobriria? Damião olhou para Irene, para Juliano e para Lúcia. O mundo parecia um turbilhão de gritos e fumaça. E eles estavam no epicentro. O homem que se dizia seu irmão tinha revelado verdades terríveis e agora as vidas deles estavam nas mãos de desconhecidos. A urgência pulsava em suas veias. Temos que sair! Agora!
gritou a mulher encapuzada, puxando Damião pela mão. Ele não teve tempo de questionar. O que estava prestes a acontecer era maior do que qualquer revelação. Com um olhar determinado, Juliano segurou forte a mãe e juntos eles seguiram. O caos reinava. A fumaça tornava o ambiente irrespirável e as sirenes ecoavam na distância. Damião sentiu o peso de suas escolhas esmagando seu peito. Como ele embarcou nessa espiral de segredos? Lembranças de seus filhos, de Irene e do amor que tinha por Lúcia o perseguiam. Então, quem nós podemos confiar? Damião perguntou. Ofegante. A mulher encapuzada olhou para ele com seriedade. Apenas uns aos outros. A verdade acabou de vir à tona e eles não vão parar até que todos nós estejamos indo ao chão. Enquanto corriam, um barulho forte ressoou atrás deles. Alguém disparou. Um segurança voou para o lado e Damião mal teve tempo de olhar. O instinto era de seguir em frente. Corra! Ele gritou para Juliano, que hesitou, mas depois tirou Irene do caminho. Eles estavam sendo cercados e a esperança estava se esvaindo rápido. A mulher encapuzada conduz a fuga. Damião e Juliano a seguem na esperança de escapar. Mas onde estariam indo? As luzes da emergência piscavam, aumentando a sensação de desespero. Precisamos da verdade. Lúcia gritou. Mas aquela busca parecia cada vez mais afinada a um tiro do destino. E então, o inesperado aconteceu! A mulher encapuzada parou de repente. É aqui! Um espaço apertado. Apenas um corredor escuro. Mas eles se viram cercados por figuras armadas. O frio na espinha de Damião foi imediato. O que fazer agora? Ele olhou para o chão e sentiu o nó na garganta apertar. Com um movimento rápido, a mulher se virou. Fiquem atrás de mim. Seu olhar dizia que ela estava disposta a tudo, mesmo que isso significasse se sacrificar. E naquele momento, Damião soube que o que estava acontecendo era muito maior do que ele poderia conceber. Desesperadamente, Damião gritou. Ei, o que estão esperando? Se deixarmos isso continuar, vai acabar com um banho de sangue. E com suas palavras, ele sentiu um impulso de coragem. Ele nunca tinha sido o herói de sua própria história, mas hoje as cartas estavam nas mãos dele. Ele precisava lutar. Antes que pudessem avançar, um dos homens se preparou para disparar. Sinto muito, ele declarou, e o barulho de um tiro cortou o ar. Mas em vez de Damião, a mulher o empurrou, desviando o impacto. O som ecoou e o tempo parecia parar. Damião olhou para ela e viu a coragem em seus olhos. Ela estava ferida. Em um gesto rápido, ele a segurou. Mas a vida dela estava escorrendo. Nós vamos sair, eu prometo. Ele disse, embora soubesse que aquilo não significava nada diante da gravidade da situação. O pânico aumentou. Você precisa da ajuda do seu irmão. A voz dela tremulou. A verdade está mais perto do que você imagina. E em um último esforço, ela os empurrou na direção certa, antes que o caos o cercasse. Damião viu o olhar de Juliano, cheio de perguntas e medos. Pai, sobre nós, o que fazemos agora? Era um momento pesado, mas o amor ainda existia, e isso era todo o combustível que Damião precisava. Vamos lutar juntos, meu filho. Estamos juntos nisso. Não importa o que aconteça. E, com isso em mente, ele olhou uma última vez para todo o caos ao redor. O destino deles ainda estava em aberto, mas a única coisa que estava clara era que eles revelariam a verdade, não importando o custo. E tempo estava se esgotando,
e com o coração acelerado, eles seguiram adiante, determinados a enfrentar o que estava por vir. O que mais poderia existir em uma verdade tão oculta, tão profundamente enraizada em suas vidas? E quando o mundo deles se desmoronava, Damião fez uma promessa silenciosa: não ia desistir. A batalha estava apenas começando, e a linha entre amor e ódio nunca pareceu tão tênue. A verdade ainda estava a um passo de ser revelada. E enquanto a cortina do drama se fechava, as vozes do passado ecoavam suas últimas palavras. Mas ninguém sabia o que realmente aconteceria a seguir. Agora que você chegou até aqui, não perca nenhum momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos ver quem entendeu tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs sabem aí.